Nesse vídeo eu vou mostrar e comentar um projeto muito interessante que esse rapaz aí fez. Ele tem um canal, mas é internacional, Técnico Indie, provavelmente é da Índia. E esse projeto é uma miniatura de som automotivo feito de PVC, plástico PVC. E esse projeto é muito parecido com os projetos que tem no Brasil. Ele vai utilizar 4 alto-falantes de 2 polegadas e 2 alto-falantes de 1 polegada. Esses alto-falantes aí são muito bons, né? São alto-falantes que têm um conjunto magnético bem grande para o tamanho deles. Ele vai utilizar essas chapas de PVC que pode ser feitas utilizando um cano mesmo. Você esquenta elas e deixa elas planas. Eu vou até fazer esse projeto parecido com o dele. Na verdade, eu vou copiar o projeto dele e vou também fazer um vídeo e mostrar no futuro, né? Eu gostei muito da ideia dele porque é uma miniatura, né? É um mini paredão de som, mas só que é feito de plástico. Aqui no Brasil as pessoas geralmente fazem de MDF bem fino ou então de papelão, mas de plástico eu nunca vi. Primeira vez que eu tô vendo. Ele já cortou todos os pedacinhos na medida certa. E uma coisa legal é que o plástico é muito fácil de ser cortado. Ele vai fazer uma caixa com 4 graves frontais. E essa caixa ela não vai ter profundidade, quer dizer, ela não vai ter o túnel, né? Vai ser uma caixa que tem 4 dutos triangulares, mas não vai ter aquela profundidade. Ficou bem feito, né? Bem simétrico, na medida exata. E ele já tem as peças cortadas hexagonais. Provavelmente ele cortou essas peças aí com uma serrinha manual ou então com um estilete. E uma vantagem de fazer dessa maneira uma caixinha de plástico PVC é que ela se torna à prova d'água. Você pode molhar e não vai estragar a estrutura. Se fosse de papelão ou MDF, você não pode molhar, mas nesse caso a estrutura pode ser molhada. Caso aconteça algum acidente, né, a pessoa deixe cair água, talvez os eletrônicos se estraguem, mas a estrutura ainda dá para ser aproveitada. Esses pedaços de plástico são os dutos. Os dutos vão ser internos. E essa cola que ele está utilizando é a cola instantânea. Ela cola muito bem o PVC. Eu vou fazer um projeto parecido com esse porque eu gostei muito da ideia. E aqui ele vai fazer ele vai colocar uns alto-falantes de 1 polegada, 2 alto-falantes de 1 polegada, que vão fazer o papel de Twitter. Eu já vi esse vídeo antes, eu já vi esse vídeo várias vezes. E um pouco que eu entendo de inglês, eu consegui entender o que ele fala, algumas partes, né? Nesses 2 alto-falantes, ele vai utilizar como se fossem twitters. Ele vai utilizar como se fossem twitters. Ele vai fazer o corte na medida exata para os alto-falantes e depois ele vai colar eles.
A estrutura está toda pronta, né? Faltando apenas as tampas e colocar lá todas as eletrônicas. É mais ou menos da maneira que eu também faço quando eu vou fazer caixinhas de som parecida com essa daí. Aí boto os alto-falantes. O certo é primeiro soldar os fios, depois coloco os alto-falantes, depois coloco os LEDs, se tiver LEDs. Colar mesmo os alto-falantes. Colados eles dão um pouco de trabalho para tirar depois, se a pessoa quiser tirar, mas dá para tirar de boa. E ficou uma caixa com bastante espaço interno e cada alto-falante desse, cada grave, né, vai é individual. Ele vai utilizar capacitores para cortar a frequência, cortar a baixa frequência e mandar apenas alta frequência para esses alto-falantes. E vai funcionar como se fosse tweeters, para o som ficar um pouco mais fino, mais agudo. No, vai soldar esse capacitor no polo positivo. Vai colar essas pequenos pedaços de plástico, que provavelmente dá muito trabalho para fazer, porque é uma coisa muito fina e muito fácil de estragar depois que está pronto, né? A pessoa fazer uma pecinha dessa aí tem que ter muito cuidado. E ficou umas caixinhas parecendo com caixas de médio grave. LEDs, ele vai colocar umas cornetinhas de plástico que é só para enfeite. Vai colocar LEDs dentro também. Eu gostei muito desse projeto e na verdade esse projeto é muito bacana mesmo, de plástico. Vai retirar o LED dessa fita de LED. Ele vai utilizar esses fios de cobre que são muito finos, são fios esmaltados. Ele vai utilizar um sistema 12 volts e esses LEDs aí estão ligados em série. Se ele fosse fazer uma caixa de som cornetada com uma profundidade, né, nos graves, dá para ele colocar os LEDs nos 4 graves também. Como é que ficou a parte de trás, colocar a tampa. Agora uma coisa que poderia ser melhor é que essas tampas poderiam ser parafusadas. No caso ele colou elas. É para as coisas parafusadas são bom porque é mais fácil de fazer a manutenção depois. Porque qualquer coisa dá defeito. Qualquer coisa dá defeito. Aí quando
a pessoa vai fazer uma coisa, já tem que fazer pensando na manutenção depois, né? Facilitar a manutenção. Ou então facilitar a manutenção, ou então qualquer modificação que a pessoa queira fazer no futuro. E colado já é bastante trabalho depois para a pessoa modificar qualquer coisa. Essa parte aí é interessante porque ele deixou separado a parte dos graves, selada, né? E a parte da eletrônica vai ser um espaço separado. Ele vai utilizar esse amplificador Bluetooth de 40 watts, 20 watts em cada canal. Essa marca aí é uma marca muito boa. Entre os amplificadores chineses, geralmente essa marca aí é uma das melhores. Geralmente esses amplificadores funcionam com de 5 até 24 volts, mas com 12 volts é um que tem melhor resultado. Esse amplificador aí ele tem um potenciômetro, tem uma regulagem de altura. Se a pessoa quiser deixar a placa dentro da caixa, a pessoa aumenta o volume no máximo e deixa ele dentro. Ou então pode ser colocado na parte externa. Ele vai utilizar uma bateria 12 volts com a plaquinha BMS que faz o balanceamento da energia. Ele vai utilizar uma placa que serve para reduzir a tensão de 12 para 5 volts e vai ligar essa central de LED. A tampa traseira com botão de liga e desliga, conector de carga, conector de carregamento, central de LED. Essa plaquinha azul, uma plaquinha azul que serve para reduzir a tensão de 12 para 5. É um pouco igual a maneira que eu faço, mas só que do jeito que ele está fazendo ficou bem mais organizado. Os projetos que ele faz no canal dele, o canal dele se chama Technical Indie. Os projetos que ele faz são muito bem feitos, um acabamento muito bom mesmo. Bateria 12 volts. Essas baterias aí, se elas estiverem boas mesmo, duram muito. No caso, se elas tiverem 2 amperes, vai durar muito. Tocar bastante porque o amplificador gasta pouca energia. E aí já está finalizado. A pintura fluorescente. E aí já está finalizado. Bota para carregar, fazer o teste.